Olá, está começando mais um Panorama da Educação, um espaço onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece de importante no cenário educacional. E quem está com a gente mais uma vez aqui é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja bem-vindo! Obrigado, Thaís. Um prazer enorme começar a semana com você e com todos que nos acompanham. Uma semana abençoada, uma semana de Páscoa. Então, vamos ter esperança, não é? Dias melhores. É isso aí, professor. E nessa semana que passou, deputados e senadores da Frente Parlamentar Mista da Educação criaram uma comissão especial voltada a debater e criar leis ligadas à volta segura das aulas presenciais, ao acesso gratuito à internet para professores e estudantes carentes da rede pública e também à garantia de merenda mesmo com a suspensão das aulas. A ideia é que eles aprovem essas leis ainda agora neste primeiro semestre. É uma forma de assumir esse vácuo de comando deixado pelo Ministério da Educação durante essa crise educacional gerada pela pandemia de Covid-19, que a gente já comentou aqui outras vezes no Panorama da Educação. Professor, que avaliação o senhor faz dessa iniciativa? Olha, Thaís, isso é um reflexo, como você bem disse, da ausência da coordenação nacional pelo Ministério da Educação. Nós já comentamos aqui que o MEC deveria colocar em prática o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é promover, executar uma coordenação nacional com estados e municípios em torno das políticas públicas de educação. Infelizmente, o MEC não vem fazendo isso. Hoje eu tenho a compreensão, num dos artigos que eu acabei de escrever, que vai sair publicado no Jornal do Comércio daqui de Pernambuco, é uma coluna que eu tenho quinzenal, toda segunda-feira, a cada 15 dias, eu coloco e faço uma reflexão que possivelmente o MEC não faz essa coordenação nacional, porque se assim ele o fizesse, estaria indo naturalmente na corrente contrária à ala ideológica do governo, né? Quando você faz uma coordenação nacional, você faz em torno de uma agenda nacional que naturalmente tem a ver com os secretários de educação dos estados e municípios, com os reitores das universidades, falando da educação como um todo, né? E a ala ideológica está muito mais preocupada com o homeschooling, né? Com a questão do livro didático, né? De tirar determinados conteúdos que tratam da diversidade cultural, né? Então, possivelmente, uma agenda nacional, uma articulação nacional, uma coordenação nacional levaria necessariamente o MEC a se afastar dessa ala ideológica. E aí, possivelmente, o ministro não quer ir contra essa maré. E aí quem paga é a educação brasileira, não é? Porque estão aí nossas crianças sem conseguir estudar, vão ainda, aquelas que não tiveram nenhum tipo de acesso à educação, e foram milhões de crianças, não foram milhares, milhões de crianças no Brasil, principalmente das regiões menos favorecidas, socioeconomicamente falando, não tiveram acesso a nenhum tipo de atividade escolar, porque se deu majoritariamente pelo ensino remoto. Como elas não tiveram conectividade, não tiveram internet nem banda larga, ficaram na rua sem ter o que fazer, brincando, mas não estudando, né? O que isso significa, segundo um estudo do professor André Portela, da FGV de São Paulo, né, isso significa um retrocesso de 3 anos atrás, a 2018. Né? Quer dizer, é como se o governo Bolsonaro não tivesse existido para essas crianças. Um retrocesso de 3 anos na aprendizagem dessas crianças. Então, isso é uma tragédia, como disse o Banco Mundial, no relatório recente, que mostrou que 70%, né, das crianças do Brasil e de países latinos vão ter um grande retrocesso educacional.
né? E aí esse veto do próprio presidente, do projeto de lei do ano passado, que provia e previa, não é, você ter internet e banda larga para alunos e professores da educação básica pública, ele ter vetado completamente, ele tirou qualquer chance dessas crianças terem acesso à educação em 2021. Então, isso significa, mais possivelmente, aí mais 6 meses, pelo menos, que essas crianças ficarão sem aula. Então, o aumento da desigualdade educacional vai ser imensa para essas crianças. E o pior de tudo é que a gente sabe, e o governo sabe, que tem um fundo, o Fundo da Universalização do Sistema de Telecomunicações, que eu já falei aqui, que tem hoje em caixa 23 bilhões de reais, e parte desses recursos poderia ter sido usada para um plano, não é, nacional de capilaridade, não é, de ter acesso à educação, não é, a falta de qualquer tipo de acesso ao ensino remoto deixarão essas crianças completamente sem nenhuma atividade escolar. Isso é um crime, é um retrocesso talvez irreversível na vida dessas crianças. Então, ter um plano de conectividade para elas seria fundamental. O MEC deveria ter terminado o ano 2020 com esse plano nacional, pelo menos isso, porque pelo menos começaríamos 2021 com essa perspectiva de acesso ao ensino remoto para as crianças de mais baixa renda, dos grotões do Brasil, que estão literalmente sem nenhuma atividade escolar, principalmente agora, que a segunda onda do Covid é muito mais agressiva do que a primeira. É lamentável o veto presidencial. E outra notícia que repercutiu nessa semana que passou foi a possibilidade de cancelamento do SAEB 2021. O SAEB é uma avaliação do aprendizado de alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio. O principal impacto dessa medida seria a inviabilização do Enem seriado, que começaria nesse ano e seria uma nova forma de acesso às universidades para esses estudantes. Que outros impactos o senhor avalia que essa medida pode trazer? Olha, o ministro Milton Ribeiro, ele, pelo menos, afirmou para os meios de comunicação que não faria o SAEB, não é, como você bem disse, né? E ele está, literalmente, na minha opinião, equivocado. Eu acho que o SAEB é um exame, como você bem disse, que é realizado a cada 2 anos, de forma universal, portanto, censitário, em todos os alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio. Os resultados desses exames do SAEB, eles são usados para calcular, medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Eu concordaria com o ministro se ele dissesse que, primeiro, esse ano não é ano de medir o IDEB, não faz o menor sentido, porque com todos os déficits de aprendizagem de 2020, não obstante os esforços empreendidos pelos secretários de educação de todo o país, né, não é hora de medir IDEB. Também eu concordaria com ele se ele dissesse que não faria censitário, mas faria amostral, né, por unidades da federação e redes de ensino. Aí sim, eu acho que ele estaria na direção correta, porque ele estaria, na verdade, promovendo um exame que ajudaria ou ajudará, né, muito a redes de ensino a saberem, né, como está o déficit de aprendizagem, qual é o gap de aprendizagem. E isso seria fundamental para que essas redes pudessem, então, fazer políticas públicas na perspectiva de reduzir essa desigualdade. Mas deixar de fazer o SAEB, eu acho que, na verdade, ele estará contribuindo para que a gente amplie ainda mais a desigualdade educacional. Porque, como o próprio MEC, a sua área da alfabetização, costuma dizer com tanta eloquência e com tanta
insistência, e uma boa insistência quando fala que trabalham com base, né, em evidências científicas, eu acho que o ministro deveria ouvir a ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, que é uma associação que contém aí, que é composta pelos mais proeminentes pesquisadores da área da avaliação educacional em nosso país. E o que eles estão apontando é exatamente na direção que eu acabei de dizer. Manter o SAEB amostral e não censitário, não precisa ser censitário, por unidades da federação e por redes de ensino, para que a gente possa ter uma ideia do tamanho, né, desse legado negativo que a pandemia vai nos deixar em relação aos déficits de aprendizagens que nós obtivemos, lamentavelmente, em 2020 e em parte de 2021, porque o primeiro semestre, majoritariamente, vai ser pelo ensino remoto. Então, a ideia seria fazer a prova em novembro, né, do SAEB, segundo a ABAV, pelo que também concordo, e ser divulgado os resultados em fevereiro, para que aí sim as redes pudessem, em 2022, fazer um plano para a redução da desigualdade. Então, eu acho que, espero que ele reveja, repense, né, mas fazer o SAEB amostral é muito importante para traçar políticas públicas vinculadas à redução da desigualdade educacional. Bom, a gente espera que haja aí uma mudança de postura do MEC e seguimos acompanhando os desdobramentos dessas e de outras notícias sobre educação. Professor Mozart, muito obrigada por essa nossa conversa. Obrigado, Thaís. A cátedra está indo muito bem. Estamos no momento agora de construir alguns elementos chaves, né, para alguns projetos que nós queremos, nos próximos 30 dias, apresentar. Um deles é exatamente o portal da gestão da aprendizagem, a parceria com o IED. Eu espero que até o final de abril, no mais tardar em maio, até para justificar as pessoas que nos acompanham, né, os nossos ouvintes, enfim, que nós tínhamos previsto para final de março, início de abril, mas nós retardamos por entender que era necessário fazer um trabalho de vídeo, né, de comunicação para o lançamento do portal. E nós, então, isso foi uma proposta que o IED, que é o instituto parceiro, né, da cátedra nesse projeto, que sugeriu a gente ter vídeos com tempos diferentes, né, de 5, 3 e 1 minuto, que seriam pílulas importantes para comunicar para redes de ensino, sistemas de ensino, né, para os governantes sobre esse portal. Só que isso, naturalmente, teve um custo, e nós tivemos que fazer toda a burocracia, e eu estou colocando isso para justificar, né, porque eu tinha falado, já desde o final do ano passado, que a perspectiva era lançar o portal da aprendizagem agora, né, mas retardamos aí por mais 30 dias, 45 dias, mas é um atraso que vai valer a pena, porque eu acho que vai dar uma outra dimensão do ponto de vista de capilaridade para o uso desse portal. Então, tem vários trabalhos em curso, né, e eu espero, na próxima segunda, ter alguma boa novidade desse esforço que a gente está fazendo na cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Obrigado, Thaís. Eu aproveito para desejar uma boa Páscoa para você, para todos que nos acompanham, familiares, e se cuidem, né? Queremos estar juntos na próxima Páscoa de 2022. E se você quer saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, fique ligado nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Curta, compartilhe os nossos conteúdos e conta lá pra gente também o que você gostaria que a gente discutisse aqui no programa. E lembrando que o Panorama da Educação também fica disponível no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem, a gente está de volta e eu te espero aqui. Até lá!